Bom dia, gente! Hoje é dia 3 de agosto, dia que começam minhas aulas do 7º período. Estou bem animada. Agora são 7h37, 7h33, não sei qual relógio tá certo. E nós vamos ter uma aula inaugural agora, online. E eu vou entrar nessa aula agora pra gente ver, pra ver como que vai ser. Hoje começa então o meu 7º período. E tem muita matéria, tem bastante matéria. Nós vamos começar essa parte do semestre, quer dizer, o 7º semestre ele é dividido em módulos e eu vou começar com o módulo de dermato e de imuno. Eu acho que vai ser bem legal, vai ser muito legal. Então eu resolvi filmar pra vocês, fazer um vlog do meu 7º período, do meu primeiro dia de aula. Eu acho que vai ser bem legal. Então vamos lá. Então estou eu aqui na aula inaugural. Foi uma aula basicamente para falar como que ia funcionar as matérias, apresentar os professores, apresentar as matérias. Alguns professores eu já tinha tido aula em outras disciplinas antes, outros não. Então foi basicamente uma apresentação para mostrar como que ia funcionar os módulos, né? Porque a gente tem módulo de manhã e à tarde módulos diferentes. De manhã eu tenho reumato e à tarde eu tenho dermatologia e eu estou amando dermatologia. Só que esse período, né, a gente percebeu que vai ter um pouquinho muito de matéria. Esse 7º período é dividido em módulos e a gente tem que cumprir esses módulos. Então a aula inaugural foi basicamente isso, a gente ia ter aula depois, só que acabou não tendo pelo portal porque deu um pouquinho de erro, mas enfim, acontece. E foi nesse momento aí que eu percebi que a gente ia ter TBL todos os dias. Eu falei, meu Deus. Depois eu fui cumprir um pouquinho do meu estabelecido pro dia, fui terminar de gravar um vídeo que eu tinha pra gravar, que vai sair essa semana ainda pra vocês no canal, sobre o meu planner. E agora é a hora do lanchinho. Eu resolvi fazer um lanche antes de voltar às minhas atividades. Eu amo comer banana com pasta de amendoim, sério, é muito bom. Depois eu voltei pra completar as aulas que tinham. As aulas que a professora mandou pra gente fazer eram aulas gravadas, então eu já fui cumprir, fui fazer a primeira aula, era de reumato. E então eu fui digitando a aula, como eu sempre faço a anotação de aula, dividi a tela, que eu sempre gosto de fazer, porque assim eu consigo ver a aula e também consigo digitar o que eu preciso digitar. E como a gente ia ter TBL, então no outro dia das matérias eu já comecei a estudar. Eu comecei a estudar para reumato, que a gente ia ter aula de fibromialgia e de osteoartrite. E então eu já comecei a estudar, eu peguei o livro ali e também comecei a fazer aqui um lettering bonitinho, bem simples, mas ficou bem legalzinho. E eu comecei a estudar essa matéria para o TBL de amanhã. Eu particularmente gosto de dar uma olhada, pelo menos, na matéria antes da aula, porque assim eu já fico mais interessada na aula, no sentido de eu já sei basicamente o que o professor vai falar, né, bem basicamente, e então eu vou prestar mais atenção na aula porque eu já sei um pouco da matéria, então eu só vou ali meio que tirando as dúvidas e complementando a matéria que o professor tá dando na aula, e eu acho isso super legal. Eu ainda tô estudando, né, entre aspas, como eu vou fazer para estudar esse semestre, porque como a gente tem muitas aulas e muita matéria pra gente estudar antes das aulas, fica um pouquinho complicado também de ficar fazendo resumo todos os dias, e então eu ainda estou vendo como é que eu vou estudar, esperar passar a primeira semana e eu vou ver como vai funcionar melhor pra mim, né? Então ali no tempinho do almoço eu fui assistir a minha série que eu estou assistindo no momento, que é The Crown.
Essa série é muito legal. Pra quem gosta de série que também envolve história e afins, eu deixei a indicação pra vocês que essa série é muito legal. E agora a aula já ia começar, eu já peguei minhas coisas aqui que eu ia usar pra aula. E sério, gente, eu estou amando dermatologia. A professora é super legal, ela é super alto astral. Ela coloca música pra gente escutar antes da aula. E ela tem uma didática incrível, assim, ela sabe explicar muito bem. E eu estou simplesmente amando essa matéria. Essa primeira aula era uma aula sobre lesões elementares, né, dermato, e é uma aula muito importante. E a professora já tinha mandado textos para a gente ler ali no domingo, li os artigos que ela mandou. E o que eu fiz na aula foi acompanhar junto com o artigo o que ela foi falando durante a aula e eu fui anotando tudo aquilo que não estava no artigo ou coisas que eu não tinha entendido e que eu entendi durante a aula. E eu gostei bastante de fazer dessa forma porque eu achei que deu para dar uma fixada legal na matéria depois que a gente lê e vai para a aula, porque a gente tem o primeiro contato com o texto, ou o artigo, ou o livro, que a gente tem que ler sobre a matéria, e depois na aula a gente tem o segundo contato com a matéria. Então eu achei isso muito interessante, eu achei isso muito legal de fazer, e eu vou tentar fazer isso em todas as matérias, porque eu achei que ficou bem legal. Agora é hora do intervalo, tivemos um intervalo de 10 minutos, mas eu tive a capacidade de chegar atrasada. Eu fui fazer um bolinho de caneca, que não é de caneca, mas enfim, um bolinho vegano de chocolate, que ficou uma delícia. Eu ainda vou gravar essa receita pra vocês. Como eu disse, eu cheguei atrasada e fui comendo ao mesmo tempo. Nossa, eu tô com cara de cansada já. E aí, gente, tô aqui com cara de cansada já. O dia foi intenso. Foi intenso. O primeiro dia de aula chegou assim, ó, pá! Tudo pau, querida. Mas eu estou bem animada. No momento estou cansada. Eu vou descansar um pouco antes de estudar pro TBL de amanhã, que a gente tem TBL todo dia. E é isso que eu vou fazer agora. Eu acho que eu já falei bastante durante o vídeo, né? Eu pretendia fazer um vídeo narrado mesmo, porque eu acho que fica bem legalzinho. E então esse foi meu primeiro dia de aula. Estou bem animada com as matérias. Espero que seja bom também, tão bom quanto eu estou animada. E acho que é isso, vou encerrar por aqui. Agora eu vou dar uma descansada, depois eu vou terminar de gravar um vídeo que eu preciso terminar de gravar. E é isso, espero que vocês tenham gostado do meu primeiro dia. Vai render muitos vlogs esse semestre, vai ser legal. Então é isso, um grande beijo e até o próximo vídeo.